tema da nossa conversa hoje, a ansiedade é um sintoma. E por causa dessa ideia, o tema dor e febre. Mas essa noite de ontem para hoje eu passei um pouco mal, tive uma infecção de garganta, tive febre. E aí pensei comigo de manhã, isso que é comprometimento com a palestra, né? Não basta pensar no assunto, tem que sentir o que vai falar. Então, por isso que o Zé orou aí pela minha saúde, foi uma indisposição aí de ontem para hoje, mas já estou melhor, graças a Deus. Cumprimentar o pessoal que nos acompanha pela internet. No começo a gente falava os nomes das cidades, dos lugares, mas agora não dá mais, né? Como eu comentei, além dos polos presenciais, temos as transmissões ao vivo num total de 28 cidades acompanhando conosco esse trabalho. Nosso texto está no livro dos Salmos, é o Salmo 38, de 1 a 9, que diz assim: Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira, pois as tuas flechas me atravessaram e a tua mão me atingiu. Por causa de tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam. São como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Estou ardendo em febre. Todo o meu corpo está doente. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios. O meu suspiro não te é oculto. Até aqui. A dor e a febre são muito importantes. Todos nós sabemos disso. Imagine um corpo incapaz de sentir dor. Existem doenças que provocam esse tipo de condição. A pessoa não sente dor. E à medida em que ela não sente dor, ela expõe o próprio corpo ou partes do próprio corpo a situações que podem trazer prejuízos irreversíveis. Imagine alguém que não sinta a dor do fogo queimando a pele. Quando ela perceber que está se queimando, talvez já tenha perdido nervos, articulações e assim por diante. É importante sentir dor porque você percebe que alguma coisa está errada. Se está doendo, não está certo. Você sentou e alguma coisa está doendo, machucando, você levanta para ver. Sentei em cima de alguma coisa. Tem algum prego aqui nessa cadeira, tem alguma coisa solta aqui, porque não é normal sentir dor. Então, quando você sente dor, você se ocupa de saber o que é que está acontecendo e corrigir aquela situação. Vale para os dentes, vale para os órgãos do corpo. As doenças mais terríveis são aquelas que não dão esse tipo de sinal. Eu nunca esqueço uma vez que um sujeito da igreja que eu pastoreava em Maringá foi fazer exames de rotina e nos exames de rotina descobriu um câncer silencioso, que era dos mais perigosos exatamente porque ele não provocava nenhum tipo de reação. Nada doía, nada ficava prejudicado, e quando alguma coisa começava a aparecer é porque já era tarde demais. E aí ele mesmo falando, né? Cuidado de Deus, eu fazer esses exames periódicos e assim por diante, descobrir isso. Então a dor, nesse sentido, a gente pode falar que é uma bênção. E o mesmo vale para a febre. A febre é um indicativo de que alguma coisa está errada, que alguma coisa não vai bem. Então eu que tive uma infecção de garganta, a febre é um sinal de que o meu corpo está reagindo a algo que o está perturbando. Dor e febre são sintomas de alguma coisa que não está bem.
Por que é importante entender isso? Porque qualquer um sabe que, por mais que existam remédios para combater a dor, no caso dos analgésicos, remédios para combater a febre, no caso dos antitérmicos, esse não é todo o tratamento que alguém precisa fazer quando está com dor ou com febre. Você não resolve o problema da dor apenas tomando analgésico. A pergunta séria que você faz é: por que eu estou sentindo essa dor? Posso tomar o analgésico? Posso. Mas preciso perguntar pela causa dessa dor para que eu possa atuar sobre ela. Posso tomar um antitérmico para resolver a questão da febre? Posso. Um banho gelado. Tem gente que quando está muito quente vai para um banho gelado. Ótimo, mas apenas isso não é o suficiente. A pergunta séria é: essa febre está sendo causada pelo quê? Porque senão corre o risco de eu tratar o sintoma, não tratar a causa, mascarar a causa pela diminuição do sofrimento em relação ao sintoma, e quando o tratamento do sintoma não for mais eficaz, a causa estar muito pior do que estava antes. Isso vale para a ansiedade. Porque a tese que eu quero defender com você hoje, depois de tudo que nós já conversamos nos encontros anteriores, é essa: a ansiedade é um sintoma. Nós vimos que a ansiedade é uma urgência, nós vimos o que é ansiedade, nós vimos os sintomas para a gente perceber o ataque da ansiedade, quando que a ansiedade está nos atacando, se manifestando. Mas o ponto-chave de tudo que nós conversamos até aqui, incluindo-se essa nossa conversa hoje, é que a ansiedade, por mais que tenha tudo que nós já vimos até agora, é, acima de tudo, um sintoma. Como uma dor, como uma febre. Não é o problema em si. Porque quando a gente assume a ansiedade como um problema em si, acontece o mesmo que aconteceria a uma pessoa que assumisse a febre como um problema em si. Aí ela vai tomar inúmeros banhos gelados, vai tomar um monte de antitérmico e vai combater apenas a febre. Alguém que assume a dor em si como um problema em si, vai tomar um monte de analgésico, vai fazer um monte de compressa, mas só vai atacar a dor. Quando você entende que a dor é um sintoma, você ataca a dor, claro que ataca, mas também ataca aquilo que está causando a dor. Isso precisa ser tirado. Quando você entende que a febre é um sintoma, você ataca a febre, claro que ataca. Mas você também entende que tem algo para ser tirado, que é o que está provocando essa febre. Quando você entende que a ansiedade é um sintoma, você ataca a ansiedade, mas não apenas ela. O problema é que nós vivemos numa geração que está esquecendo que a ansiedade é sintoma e está atacando só a ansiedade. Nós estamos vivendo de banho gelado. Nós estamos vivendo de antitérmico, nós estamos vivendo de analgésico. Por quê? Porque a ansiedade virou o inimigo. Quando, na verdade, ela é um sintoma. A frase que ficou famosa desde a Idade Média: não mate o mensageiro. Não mate o mensageiro. Nas guerras antigas, um acordo de conveniência entre nações, inclusive nações em guerra, é que você não matava as pessoas que traziam as informações de um para o outro. Porque que adianta matar o mensageiro? Ele não está fazendo nada de vontade própria, ele está expressando uma comunicação que ele recebeu anteriormente. A ansiedade é um mensageiro. Ela está dizendo que existe um outro inimigo vindo atacar. Não adianta você receber o mensageiro, quer dizer que você vai guerrear comigo? Não, eu não. O meu rei que falou para eu falar isso para você. Não, eu vou acabar com a sua raça. Não faz sentido, ele é só um mensageiro. Você tem que se preparar para o inimigo real que vem na sequência.
Quando eu entendo que a ansiedade é um sintoma, a ansiedade vai ser combatida, claro que vai, porque ela tem uma série de prejuízos que ela traz. Mas, sobretudo, eu vou atacar aquilo que está na sua origem. Por que é difícil entender isso? Por 3 razões. Primeiro, porque todo sintoma é uma anormalidade. E a anormalidade incomoda. O que eu sei sobre a dor? Em primeiro lugar, que a dor é uma mudança no meu estado de bem-estar. Por exemplo, se você está confortável e eu venho com um palito, uma agulha e espeto o seu braço, a dor, em primeiro lugar, é uma anormalidade. Vem para estragar aquele estado geral de bem-estar. Então, quando a gente lida com uma anormalidade, a primeira tentação que a gente tem é voltar ao estado normal. É retirar aquilo que deixou uma sensação de anormalidade e voltar para um estado de normalidade. Isso vale não só para a dor, não só para a febre, vale para os relacionamentos. Todos nós temos uma ideia normal de relacionamento, uma vivência normal de relacionamento. A sua casa tem uma normalidade. Isso não quer dizer que a normalidade seja saudável. Porque, por exemplo, quando alguém diz assim, não, lá em casa é normal a gente gritar um com o outro. Não, é normal, mas não quer dizer que seja saudável. Tem casa que não, normal é a gente falar baixinho, todo mundo tranquilo, quando alguém grita, sai do normal. Mas de repente é mais saudável. O fato de ser normal nem sempre quer dizer que é saudável. O que é normal é aquilo que de repente encontrou uma certa norma geral. É normal porque todo mundo convencionou que assim tá bom, que assim tá legal, mas não necessariamente é saudável. A norma na sua casa pode ser, se um filho mexer com o outro está autorizado a meter um tapa na cara do primeiro. Normal isso aqui em casa. Mas não quer dizer que seja saudável. Então, quando uma normalidade se instala, a primeira reação nossa é a de queremos voltar para a normalidade. Por isso eu ataco a dor, porque eu não gosto de senti-la. Mesmo que ela seja minha amiga, está me chamando a atenção para algo que me ameaça, eu não gosto dela. Por quê? Porque ela atenta contra a normalidade do meu estado de bem-estar. Mesmo que eu entenda que a febre está do meu lado, é uma informação que o meu corpo está dando de que está lutando contra um agente invasor, eu não gosto da febre, eu quero que ela vá embora logo. Por quê? Porque ela prejudica o meu bem-estar. Segunda coisa sobre o sintoma é que é uma consequência. E nós somos uma geração que não gosta muito de lidar com consequências. Essa é a maior crise que seu filho tem. Por que ele tem que ficar de castigo? O meu irmão pegou o filho dele numa confusão lá, falou, o que você está fazendo? Aí o menino percebeu e falou assim, ai pai, perdão. Aí o meu irmão falou assim, já para o quarto de castigo. O menino falou, mas eu já pedi perdão. Na cabeça do menino, se eu pedir perdão, eu não tenho que ir para o quarto da disciplina. Eu não tenho que pagar nenhum... Eu não pedi perdão? E ainda o meu irmão é pastor, o filho dele vai na igreja e fala assim, você não fala que quando Deus perdoa está resolvido? Então ainda fica numa saia justa. Por quê? Porque o menino não quer a consequência. Muitas vezes até na fé a gente traz isso. Se Deus me perdoa, por que não resolve o meu problema? Puxa, Deus me perdoou, por que não restaura o meu casamento? Puxa, já pedi perdão para minha mulher, por que ela não volta comigo? Já pedi perdão para o meu filho, por que ele não... A ilustração que eu mais acho que se aproxima, né? É aquela... Se aproxima porque toda ilustração é só para chamar atenção para uma ideia, não é uma comparação de fato. Mas aquela ideia de você pregar pregos numa madeira e depois retirá-los. Pregar o prego na madeira é o equívoco, é o erro, é o deslize. Retirar os pregos é o perdão. Mas e as marcas? As marcas dos pregos.
são as consequências. Lidar com consequência é muito difícil. Porque aí entra um monte de outra coisa, entra a culpa, entra a tristeza, entra um certo nível de melancolia. Porque o que é melancolia? Melancolia é aquele sentimento que advém da percepção de que a vida poderia ser de outro jeito, não fosse... Sabe aquela coisa do se eu tivesse? Se eu tivesse ouvido meu pai. Se eu não tivesse ido na conversa do fulano. Se eu tivesse pensado melhor. Se eu tivesse um pouco mais devagar. Se eu tivesse sacado antes que aquele cara... Como a vida seria se eu, ao invés de ter ido para a direita, tivesse ido para a esquerda naquele dia fatídico? Como que a vida seria se, ao invés de eu ter feito esse amigo, eu tivesse feito outro? É a história do Jardim das Veredas que se Bifurcam. É um clássico da literatura, em que o sujeito diz assim: por uma entrada eu sou teu amigo, por outra entrada eu sou teu inimigo, por outra entrada eu nem te conheço. É uma loucura, né? Aquele dia que você ficou 5 minutos a mais, você conheceu um cara que se tornou um dos grandes amigos que você tem hoje. E por 5 minutos a menos, você não conheceu a garota, que chegou depois à procura de um cara que nem você. Mas como você não estava mais lá, ela casou com aquele cara que você não gosta. Estou dizendo que isso é ruim. O que eu estou dizendo é que a vida é assim. Esses encontros que a gente tem, quando você fala Deus está no controle de tudo, essa é uma afirmação da fé. Eu também faço essa afirmação, eu creio nisso. Mas no trato comum da vida é assim. Eu conheço vocês, mas podia conhecer outros. Se essa reunião não fosse aqui nesse lugar, talvez muitos de vocês jamais teriam vindo aqui. E talvez tivessem vindo outros. Me trouxessem até mais alegria. Também não precisa ofender, né? Ou seja, a vida é feita de decisões imediatas. Puxa vida, eu tenho uma situação na minha vida, não é um testemunho, não é nada disso, mas é só uma coisa assim que a mim fala muito alto. Eu estudei num colégio que, embora eu fazia colegial, por ele ter um vestibular para entrar no colegial, ele tinha o tal do trote. Era um colégio muito famoso, muito disputado em Osasco, chamava Fundação Instituto Tecnológico de Osasco, era subsidiado, tinha ensino muito forte, então prestava-se vestibular até para entrar no colegial. E aí, por causa disso, ganhou-se lá a cultura do trote. E aí um dia, um grupo de veteranos, eu entre eles, nós estávamos dando trotes em alguns rapazes, e uma turma foi indo embora, ficamos só eu e mais um, dando alguns trotes em alguns meninos lá. Quando deu meu horário de ir embora, porque eu trabalhava no Banco do Brasil e eu não podia perder o ônibus, senão eu chegava atrasado no serviço, eu falei, cara, eu tô indo embora. Não, vamos ficar só mais um pouco. Eu falei, não, tô indo embora. Não, mas só mais um pouquinho. Eu falei, não posso, se eu perder esse ônibus eu não chego atrasado, e fui. Eu saí. 2 minutos depois ele foi dar um trote num rapaz, o rapaz reagiu, ele não pensou, ele enfiou a tesoura no peito do rapaz e matou o rapaz na hora. Aí eu falo assim, por 5 minutos eu não sou cúmplice de assassinato. Você entende? Eu não sei o que eu faria na hora. Eu acho que eu choraria, vomitaria, porque eu sou meio covardão, assim, mas... Você entende? Eu estava junto, saí, aconteceu uma tragédia. Eu vejo cuidar de Deus na minha vida. Mas se eu tivesse ficado 5 minutos, porque foi todo mundo para a delegacia. Foi todo mundo responder por aquilo. Foi todo mundo envolvido num quiprocó e eu estava dentro do ônibus indo para o meu trabalho. Então, assim, como seria a vida se? Não sei. Mas também não sei como seria a sua se. Eu dou graças a Deus que eu não estava lá. Mas talvez você esteja pensando numa situação aqui que você estava e não devia estar, e isso te traz desdobramento até hoje. E a gente vai ver nessa nossa conversa sobre ansiedade como isso também pesa na construção da nossa ansiedade. Esses pensamentos sobre como a vida seria se não fosse como de fato está sendo.
por causa dessa palavrinha, que é tão difícil para nós. Consequência. E outra coisa sobre o sintoma, e isso é bem freudiano, porque Freud falava muito isso, é que o sintoma é um substituto. Não é só que ele é um sinal, não é só que ele é uma mensagem, mas ele também é a canalização de uma coisa em outra. Então, por exemplo, quando eu tenho uma dor que não está sendo provocada por nenhum agente externo, não tem ninguém me cutucando com nada, tem uma dor no ombro, por exemplo. Essa dor, ela não é só uma anormalidade e uma consequência, mas ela é também uma substituição. Tem alguma coisa que está sendo trocada por outra nesse momento em que eu sinto essa dor. Porque você já sentiu, por exemplo, uma dor no pé, que aí você vai no acupunturista, eu gosto muito de fazer acupuntura, porque o cara mexe num outro ponto e resolve a dor lá no outro lado. O cara fala assim, não, você está com dor aonde? No pé. Ah, eu vou pôr um pontinho aqui na sua orelha. Aí você fala, na minha orelha? O que tem a ver? Aí ele põe, já dá aquela relaxada, não é? Às vezes o próprio ortopedista, o próprio fisioterapeuta, você fala, minha dor é no calcanhar, mas ele manipula uma outra parte da sua perna. Por quê? Porque aquela dor é substitutiva, ela não é uma questão em si e também ela não é o foco principal. Às vezes ela é um substituto. Vou dar um exemplo. No mundo das emoções, onde isso é muito mais típico, você pode substituir uma crise emocional por uma dor física. Então, por exemplo, minha mulher é psicanalista. Aí eu tive essa inflamação de garganta ontem. Fiquei mal, tudo. Ela, psicanalista, me perguntou assim hoje de manhã. O que é que você está tentando falar e não consegue? Aí me veio o insight. E eu respondi, me parece que é alguma coisa que eu não estou querendo falar e estou sendo obrigado. É o contrário. Por quê? Porque só semana passada eu dei 10 palestras. Aí ninguém aguenta. Aí o corpo está dizendo assim, cara, você vai parar ou nós vamos ter que te derrubar? Entendeu? Às vezes até Deus faz isso com a gente. Escuta, você vai querer salvar o mundo de novo? Quer dizer que o que o meu filho fez na cruz não serve? Você é que tem que fazer tudo agora? Entendeu? Então o sintoma, ele vem como substituto. Ele não é a questão, mas ele vem como uma válvula de saída, um escape. Eu aconselhei uma moça uma vez que reclamava de dores nas costas, isso está até no meu livro. Ela tinha dores nas costas muito fortes e ela já tinha ido em ortopedista, ela já tinha ido em fisioterapeuta, ela já tinha ido em neurologista, já tinha feito um monte de tratamento e nada resolvia, tomava um monte de remédio por dia. Aí ela foi conversar comigo para saber se Deus não amava ela, se Deus estava punindo ela por alguma razão. Aí conversamos sobre ela, sobre a história dela, de repente sobre os pais. Ela falou de uma mãe opressora, violenta, que a mãe era um peso na vida dela. Ela falou isso para mim. Quando eu falei para ela perdoar a mãe, foi muito difícil. Exigiu algumas conversas até que ela se decidisse a perdoar a mãe. Uma semana depois que ela fez o perdão, ela não tinha mais dores nas costas. A dor nas costas era um substituto dessa crise emocional que ela vivia. Vocês entendem isso? Por isso que Freud fala que o sintoma é um substituto. Porque ele está lá, mas não, ele está lá em nome de alguém. Por outra razão. E isso no mundo emocional é fortíssimo. Problema de pele. Tem um monte de gente... Aí você fala assim, eu conheço um cara que tem problema de pele, isso aí. Não. Calma lá, vamos parar aí. É assim, nem todo problema físico é decorrente de uma questão emocional. Mas a maioria das questões emocionais não resolvidas se desenvolve como um problema físico. É isso que eu estou dizendo. Entendeu? Nem toda caixa de fósforo
Nenhuma caixa de fósforo vai conter essa mesa, mas essa mesa contém um monte de caixa de fósforo. Então você não pode inverter a ordem, entendeu? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como disse o sábio. Qual sábio eu não sei. Era um grego, Dilmis Rousseffs. Isso que eu acabei de fazer chama pecado. Corta, John, corta. Quando eu digo que uma pessoa tinha problema de pele por questão emocional, não quer dizer que toda pessoa que tem problema de pele tem uma questão emocional. É isso que eu estou tentando dizer. Mas eu já conheci pessoas com problemas de pele ou coceira ou manchas. Aí a pessoa resolve um conflito interior e aquilo começa a desaparecer. Por quê? Porque o corpo está falando, entendeu? Ele está dizendo, escuta, você não vai se cuidar não, meu. Vou passar uma pomadinha. Não, isso é um substituto. Por isso que é difícil tratar a ansiedade como um sintoma. Por quê? Porque você tem que localizar o agente secreto. Entendeu? Esse aqui é substituto. Mas tem um agente por trás dele que é o cara perigoso. Esse aqui é o dublê. Entendeu? Ele que põe a cara a tapa, mas não é ele que está por trás do papel. Entender que a ansiedade é um sintoma é lidar com essas três coisas que deixam o trato da ansiedade como sintoma difíceis para nós. A normalidade, que a gente quer resolver rápido, a consequência, que é um assunto que nos constrange, e a substituição, que é difícil de identificar. Agora, e se a gente não fizer isso? Não tratar a ansiedade como sintoma e continuar tratando a ansiedade como problema em si? O que vai acontecer? Primeiro, o perigo do rótulo. Quando você trata a ansiedade como um problema em si, você começa a dizer, eu sou muito ansioso. Virou um rótulo na sua vida. É igual eu dizer, eu sou muito febril. Não faz sentido essa frase. Ou, eu sou muito dolorido. Como assim você é muito dolorido? Não, você está com alguma dor. É uma coisa, em tese, momentânea. Mas quando eu não trato a ansiedade como sintoma, a primeira coisa que acontece é a ansiedade vira uma roupa que eu visto. Eu sou ansioso. Meu filho é ansioso. E nossa família, todo mundo é ansioso. A ansiedade já começa a virar maldição hereditária. Não, porque meu bisavô era ansioso. Pensa num homem ansioso. Aí vem o meu avô, era ansioso também. Então assim, a minha família é ansiosa. Meus filhos estão perdidos, vão ser uns ansiosos. Por quê? Porque vira rótulo. Eu esqueci que é um sintoma. Virou um problema em si. E agora não é só um problema em si, é o meu problema preferencial e é o problema de todo mundo que está à minha volta. Segundo, o perigo da troca. Quando você trata a ansiedade como um problema em si, é muito comum você trocar um sintoma por outro. Sabe o cara que fumava e agora não fuma mais, mas come que nem um louco e agora está com 300 quilos? Mas não fumo. Eu ia morrer de tanto fumar. Agora vai morrer de gordo. Antes eu era viciado em droga. Agora sou viciado em trabalho. Socialmente é uma mudança. Mas do ponto de vista da busca que a pessoa estava fazendo, pode não ter mudado nada. E quando o trabalho parar de responder, volta para a droga, entendeu? Por isso que o índice de recaída em drogadição é de 90%. Por quê? Porque o cara vai para uma casa de recuperação, fica 9 meses lá, trocando sintoma. Então assim, antes ele usava droga, agora ele trabalha na horta, entendeu? Não tem droga para ele usar, mas ele não resolve as causas daquela canalização para o vício. Quando ele sai de lá e volta para a vida comum, aquele sintoma que foi substituído, o substituto não está mais disponível, volta ao original. Qual que é o original? A droga. Aí o cara volta para a droga assim, acabou de sair da casa de operação, ficou 9 meses limpo, como é que volta? Em 2 dias está na droga de novo. Por quê? Porque o sintoma que estava servindo de substituto, agora não está mais disponível. Por isso tem cara que não quer sair da casa de operação, vira monitor. Aí depois vira gerente. Aí depois quer montar uma casa de operação para ele mesmo cuidar.
Por quê? Porque aquilo é um sintoma substituto. Foi uma troca. Eu troquei um sintoma por outro. Entendeu? Assim que o substituto já não responde mais, o original volta. Terrível isso, mas vocês conhecem um monte de casos. Eu não estou falando de nada aqui que vocês já não tenham visto um monte de vezes. Outro perigo. Perigo da dependência farmacológica. Quando a ansiedade é um problema em si, como é que você ataca a ansiedade? Tomando remédio. Aí remédio você sabe como é que é. Eu não sou contra remédio. Eu estou tomando remédio ontem, tomei hoje, vou tomar amanhã. Eu tenho a maior tranquilidade em dar dinheiro para a indústria farmacêutica. Eu gosto de tomar remédio, principalmente remédio que resolva dor e febre. Porque é uma normalidade que eu também não gosto de viver. Mas assim, esse negócio de viver à base de remédio não é uma coisa complicada. Porque aí você toma um remédio, é um ansiolítico. Mas aí ele te ataca o estômago. Aí você tem que tomar um outro remedinho para o estômago. Mas ele te acelera um pouco o batimento, aí você tem que tomar um outro remedinho para melhorar o batimento. Mas ele te dá enxaqueca, aí você toma um remedinho para enxaqueca. Mas aí te dá um problema de desempenho. Aí você vai tomar um remedinho que te dá ansiedade. Aí você tem o remédio da ansiedade, volta, fecha o ciclo, entendeu? Existem pessoas, com todo respeito a você que de repente está nessa, mas existem pessoas que tomam 20 medicamentos por dia. A minha mulher, antes de se tornar psicanalista, chegou a tomar 16 comprimidos por dia. O dia que ela entendeu de onde vinha a necessidade dela, ela derrubou isso para 2. Por quê? Porque quando você trata o sintoma como um problema em si, só sobrou remédio para você mexer. Qual que é o problema em si? A ansiedade, toma esse remédio. Mas agora queria um outro problema em si, porque aí todo problema vira em si. A enxaqueca é um problema em si, tudo é em si, nada tem causa mais. Tudo você resolve o problema em si. Por isso que as especialidades se multiplicam. Não sou contra especialidade, eu estou pisando muito em ovos porque eu não quero que você entenda a mensagem errada. Você sair daqui dizendo assim, o Marcelo falou para a gente jogar os remédios na privada. Eu nego. Não falei nada disso. O que eu estou tentando dizer para você é isso. Quando eu trato cada problema em si, cada especialidade... Você já foi num médico e o cara falou assim, para isso que você tem, o melhor remédio é esse, dá. Aí você tem um outro problema, vai num outro médico. Aí ele falou, não, o problema é esse, dá outro remédio. Aí você tem um outro problema, vai num outro médico. Aí um dia você vai num médico desses que tratam de tudo, uns médicos mais integralistas, uns ortomolecular. O cara falou assim, claro, esse remédio que você está tomando faz isso. Aí você tem que tomar esse para combater o que esse remédio está fazendo. Aí você toma esse aqui para combater o que esse está fazendo. Aí o cara mostra que você está tomando remédios que não poderiam ser ministrados juntos. Isso é uma coisa muito comum, principalmente em idosos. Se você levar o seu pai, sua mãe, que toma um monte de remédio para um médico generalista, muito provavelmente ele vai falar assim, esses 2 remédios uma pessoa não pode tomar juntos? Nunca. Mas a pessoa toma por quê? Porque um foi um médico que deu e o outro foi outro. E os 2 estão certos, tratando os problemas em si. Agora, no mundo da vida física, eu não tenho como entrar, mas no mundo da vida emocional, isso aqui faz um estrago. Porque você vai tomar ansiolítico, você vai tomar remédio tarja preta pelo resto da vida. Entendeu? E por último, 4º perigo. Perigo da demora. Porque assim, eu sou ansioso, tudo que eu consigo é trocar sintoma por outro, tomo um monte de remédio e não melhoro. Aí dá um desânimo. Você fala, meu filho está fazendo tratamento faz 1 ano e não melhora, pelo contrário, só está piorando, não sei mais o que eu faço. Por quê? Porque quanto mais você trata a ansiedade como um problema em si, e a ansiedade não se resolve, tanto mais ansioso você fica. De repente, vamos falar a verdade, todos nós já vivemos isso. Tudo que eu faço para controlar minha ansiedade está me deixando mais ansioso. Razão pela qual a maioria dos caras que vieram na primeira reunião não estão aqui hoje. Brincadeira, mas assim, você percebeu que vai diminuindo, não percebeu?
Dentre outras razões, por quê? Porque a solução não é rápida. Quem falou que é rápida? Eu ainda vou fazer ela ser mais devagar porque eu tenho que cumprir um programa. Eu podia fazer em 5, mas eu tenho que fazer em 17, então. Brincadeira à parte, quem que quer soluções a longo prazo? Nessa geração. Por isso que o analgésico funciona tão bem. Por isso que o antitérmico é tão legal. Porque eles prometem alívio imediato. Tem um remédio que ficou famoso, primeiro por causa do Silvio Santos e segundo por causa do slogan. Tomou Doril, a dor sumiu. Esse é o remédio que eu quero? Tomou, a dor sumiu. E de repente você toma um Doril e a dor some mesmo, mas sumiu a fonte dela. Ou ela vai voltar amanhã? Então, soluções de curto prazo é o que todo mundo quer, mas resolve mesmo? Essa é a pergunta que a gente não gosta de fazer. Então, o que nós temos que fazer para tratar a ansiedade como sintoma? 3 passos. Primeiro, tomar medidas emergenciais com consciência. Eu tomei antitérmico quando eu senti febre? Tomei. Mas eu tenho que ter consciência que isso não resolve o problema. Eu não tenho nada contra a medida emergencial. Por exemplo, o casal chegou lá no terapeuta, nós estamos brigando, nosso casamento está na droga, blá, 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 reclamaram. Aí o terapeuta falou assim, quanto tempo que vocês não viajam? Eu falei, sei lá, um tempão. Vocês precisam viajar. Vocês precisam sair um pouco desse estresse do dia a dia. Vocês estão muito afundados no problema de vocês. Vocês só têm os mesmos assuntos. Vocês estão se desgastando. Se qualquer um de vocês conhecesse outra pessoa, certamente não iam conversar sobre o que vocês conversam. Porque isso é verdade, não é? Eu estou conversando com a minha mulher todo dia sobre as mesmas coisas, brigando por causa de dinheiro, brigando por causa de conta de luz, brigando por causa de geladeira que sobrou comida lá e estragou, e a gente desperdiça muito aqui em casa. Eu vou até parar de falar porque eu já estou começando a entregar coisas aqui. Aí eu estou lá brigando com ela. Se eu falar, quer saber, vou dar um chute nessa mulher e vou conhecer outra garota. For num restaurante com uma moça bacana, nenhum desses assuntos vai entrar na pauta. Por que você está aqui? Porque minha mulher joga comida no lixo. E eu sou um muquirana dos infernos. Eu não posso ver uma azeitona sendo jogada fora que eu acho que o meu dinheiro está sendo roubado. Você vai falar isso para a garota nova? Pelo contrário, se ela pedir o prato mais caro do cardápio e deixar metade, você ainda fala, não, a gente não é lixo. O corpo da gente, a gente come o que aguenta. Nós somos muito canalha, pessoal. Então, assim, tem razão. O problema da gente conviver é que a gente permite que certas dificuldades ganhem o cenário todo. Mas quando o terapeuta diz, vocês precisam viajar, sair um pouco disso, ele está dizendo aqui, ó, isso é emergencial, isso é só para tirar vocês do fuzuê. Mas se vocês não entenderem que tem que tratar outras coisas, vocês vão voltar de viagem e vão separar, porque na França tudo é lindo. Mas em casa a porcaria volta toda. Casais que separam depois da lua de mel dos 25 anos de casamento. Porque é lógico, a nossa vida é um inferno. Pagamos um pacote para Dubai. Ficamos 15 dias em Dubai, dormindo em hotel 5 estrelas, comendo em restaurante 5 estrelas, andando tudo de carro maravilhoso, só conhecendo lugar bonito. E não encontrou a felicidade, quando voltar um tem que chutar o outro, porque não tem como continuar. Se você toma medida emergencial sem consciência, a medida emergencial não serve para nada. Então eu vou tratar minha febre, mas com consciência de que eu tenho que ver de onde ela está vindo. Porque se eu não descobrir de onde ela está vindo, eu trato ela hoje, amanhã ela volta. Pior. Vou dar um exemplo. Quando eu tinha 15 anos, eu resolvi mexer no jardim de casa. Peguei lá uma enxada, um negócio, para mexer no jardim, agradar minha mãe.
Aí eu comecei lá, trabalhando em banco desde os 13 anos, estudando, não tinha hábito de fazer serviço manual. E comecei lá, enxada, pazinha, de repente minha mão começou a arder. E no que ardeu e eu não tinha terminado, eu peguei um pouco de água gelada e joguei na mão. Aliviou na hora. Peguei a enxada de novo e pazinha. Começou a arder de novo. Peguei água gelada e água gelada. Bom, minha mão ficou em carne viva aquele dia. Por quê? Porque a água gelada foi emergencial sem consciência. Eu achei que ela tinha resolvido, mas não resolveu. Quando voltou pior. Exemplo bobo de alguém que não nasceu para trabalhar. Aí escolhe ser palestrante, entendeu? Que legal. A enxada é mais pesada que a palavra, né? Ou não. Aí, você toma medida emergencial sem consciência, você agrava o problema. Então, você pode tomar medida emergencial. Eu vou tratar minha ansiedade, eu vou tomar um ansiolítico, eu vou mudar os ares, eu vou substituir um sintoma por outro, eu vou substituir o meu vício por uma horta que eu vou cuidar. Beleza, mas com consciência, que se você não achar a causa dessa desgraça, você volta com ela já e muito pior. Por isso que a Bíblia Sagrada tem um versículo que pouca gente presta atenção. Tornou-se-lhe o segundo estado pior do que o primeiro. Segundo, faça uma investigação do passado com sabedoria. Esquece o rótulo. Você não é ansioso. Ninguém é ansioso. A ansiedade é um sintoma. Onde que isso começa? Freud vai dizer no nascimento. Porque Freud é sacanagem, né? Porque é a primeira grande ruptura que você vive. É a primeira perda. Mas depois você vai tendo outras. Você vai lidando com outros traumas, com outras marcas, com outros rompimentos. Mas assim, tudo isso tem uma normalidade na vida. Em algum ponto, alguma coisa desandou. Aí alguém fala assim, puxa, meu pai faleceu, eu era muito criança. Isso pode estar na base de uma ansiedade? Claro que pode, é uma perda muito significativa. Eu tive uma experiência de rejeição. Por exemplo, eu tenho uma experiência de rejeição vexatória, né? Porque eu estudava numa escola do estado e um amigo meu, muito amigo, nós éramos muito bons amigos, estávamos sempre juntos, ele conheceu uma menina na escola e resolveu pedir ela em namoro. Aí ele escolheu um banco lá da escola, sentou com a menina, conversou com ela um tempo, pediu ela em namoro, ela aceitou. Alguns dias depois, eu falei, esse negócio funciona. Eu tinha 11 anos. Aí chamei uma menina para conversar naquele mesmo lugar. Só que assim, como ia dar muito certo, eu falei para todo mundo. E aí eu levei a menina lá pro lugar, o mesmo lugar, fiz do mesmo jeito, sentei na mesma posição, porque a estratégia era infalível. Deu certo 2 dias antes, eu vi dar certo. Aí quando eu falei, você quer namorar comigo? A menina começou a dar risada. E disse não. Ela não disse nem a pau, mas eu entendi que era o que ela queria falar. É assim, hoje eu falo com brincadeira, mas pensa, na cabeça do menino de 11 anos, tomar uma rejeitada pública. Aí eu vinculei essa rejeição pública com as rejeições que eu achava que meu pai tinha por mim. Isso se transformou numa rejeição gigantesca. Que toda vez que eu era submetido a uma situação de ter que conseguir que alguém me aprovasse, eu entrava em pânico. Entendeu? Por isso que a primeira vez que eu fui pregar, eu quase morri. Eu fiquei tendo indisposição intestinal 1 ano, toda vez antes de fazer... 1 ano eu tinha um endemoniamento intestinal. Antes de qualquer pregação. Eu não achei a palavra, é isso mesmo. E aí,
Por quê? Porque era um sofrimento. E se me rejeitarem? E se não me aprovarem? E se não gostarem do que eu tenho para dizer? Uma vez eu estava sentado, uma das primeiras mensagens, se não a primeira, angustiado, porque eu ia falar e aí veio uma senhorinha dessas pequenininha, bonitinha, que toda igreja tem, pequenininha, bonitinha e tal. Pastor, tudo bem, minha irmã. E a senhora, tudo bem, o pastor parece meio preocupado, aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, eu estou meio nervoso que eu vou pregar hoje. Ela falou, pastor, fique tranquilo, pois se Deus usou até uma mula, há de usar o senhor também. Desse jeito. Eu nunca soube se ela quis me animar ou já me detonar de vez, né? Vou fazer esse cara sair dessa igreja, ele vai ver só. Faça uma investigação do passado com sabedoria. O que marcou a sua história que pode estar na base dessa inquietação que nunca vai embora? Você não é ansioso. Escute o que eu estou dizendo. Ninguém aqui é ansioso. Isso é um sintoma. E terceiro, combata as causas da ansiedade com determinação. Porque quando você acha a causa, vou dizer para você com sinceridade, ela é mais difícil de lidar do que a ansiedade como um fim em si. Porque tomar um ansiolítico é mais fácil do que perdoar, do que lembrar, do que aprender a viver com alguma situação dolorosa que a gente tem na vida. Mas é uma decisão que a gente tem que tomar. Se vai tomar remédio pro resto da vida e cada vez mais forte, torcendo para a indústria farmacêutica achar a pílula mágica da felicidade completa, ou se a gente vai encarar a verdade sobre nós mesmos. Isso é o que nós vamos fazer daqui para frente, buscar as causas. A partir da próxima semana eu vou entrar nas causas da ansiedade. Cada dia vai ser uma causa diferente. Espere em Deus que você não enquadre em todas. Para terminar, uma frase do Rolomai. A confusão referente a quem somos e o que deveríamos ser é o aspecto mais penoso da ansiedade. Mas existe um lado positivo. Assim como a ansiedade pode destruir a consciência de nós mesmos, a consciência de nós mesmos, pode destruir a ansiedade. Isso é, quanto mais forte a consciência de nós mesmos, tanto melhor podemos lutar e vencer a ansiedade. Assim como a febre é sintoma de que o corpo está mobilizando as forças físicas para combater uma infecção, a ansiedade é prova da existência de um conflito psicológico ou espiritual. Vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração, encerrando a nossa reunião. Pai, obrigado por esse tempo juntos, ajuda-nos a entender o que conversamos aqui de modo a sairmos dos rótulos, evitarmos as trocas, em algum ponto podermos nos ver livres de dependência farmacológica e voltarmos a ter ânimo para continuar lutando e vencendo a ansiedade cada dia. Abençoa-nos no decorrer da nossa semana, agora à noite, cada dia. É o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Valeu, gente. Deus abençoe. Deus.